Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do Amizade Esgrima Histórica. Ignora isso aqui, que eu não vou falar sobre isso aqui no vídeo não. Se quiser saber, pergunta nos comentários que eu respondo. Mas hoje nós vamos ver aqui os 5 principais erros dos iniciantes e como explorar esses erros, né? Então, vamos pro vídeo aqui que o último é o principal deles e vocês não estão ligados como você explora ele. O primeiro erro é não se movimentar. Então, se a gente estiver lutando, eu posso me movimentar e ele vai ficar parado. Não ser móvel é o primeiro erro. Porque, obviamente, você sendo móvel, você consegue explorar ângulos do seu oponente que fica mais fácil de você atacar ele. Por exemplo, se eu for o oponente parado e ele for móvel, e ele se aproximar lateralmente de mim por esse lado, fica complicado para mim, fica mais fácil para ele. Então, ser móvel durante uma luta é muito importante. Precisa trocar de guarda, precisa estar sempre se preparando para você acertar o seu oponente. Obviamente, para a gente explorar essa fraqueza, a gente deve ser móvel e procurar ângulos em que o oponente não está pronto para defender. Essa é a mais fácil de todas, também é a mais fácil de você começar a superar. É só você manter o mindset certo durante a luta que você começa a superar essa fraqueza e começa a ser móvel, como deveria ser durante uma luta. A segunda fraqueza é você permanecer sempre em posta breve. Clássico! Todo mundo que vai lutar de espada pela primeira vez faz exatamente isso. Pega a espada, coloca entre seu oponente e você se sente um pouquinho mais seguro com a sua espada no meio do caminho. Você sabe que se ele for te atacar por cima, se ele for fazer um fendente, faz um fendente. Você vai defender, porque sua espada já está aqui. Entretanto, quando você está nessa postura, quando você vai fazer um corte, dificilmente você vai estocar nessa postura como um iniciante. O iniciante tende a não estocar. Quando você vai fazer o corte, você tem que puxar ela para outra guarda. Isso dá tempo do seu oponente te acertar. Exatamente. Então, quando você está nessa postura, você vai puxar para trás e... tomou. Obviamente, não é isso que você quer. Esse é um dos jeitos de explorar essa postura, né? Você espera seu oponente agir. E daí, quando ele for cortar, você estoca ele, se defende, recua. Outro jeito, ele pode não querer atacar. A pessoa está muito nervosa. Ela não vai atacar, vai ficar te esperando atacar. Então, o que você faz? Você tira a espada do caminho e entra. É muito importante que você não faça com muita força. Porque se você fizer com muita força, seu oponente pode ver isso e ele pode tanto vir de novo, né? Ele pode usar o seu próprio impulso para te dar um golpe por cima, ou ele pode fazer uma cavatione e aí você erra o seu golpe e aí ele tá na vantagem. Exatamente. Então, se seu oponente estiver nessa postura, você bate e mantém a espada no centro. Mesmo se eu bater e a espada dele não for muito para longe, se eu não for com muita força, eu ainda tenho uma vantagem muito grande para estocar ele aqui. Então, essa postura daqui é uma postura... Não é que ela não deva ser usada em momento nenhum, mas permanecer somente nela a luta inteira é uma coisa que muito iniciante faz, fica fácil de explorar. O terceiro erro que muitos iniciantes faz é golpear muito... praticamente só golpe de lado. Todo golpe que o iniciante for fazer, em vez de ele vir em ângulo por cima, ou vir diretamente por cima, os iniciantes vão tender a fazer isso daqui. Vai ser o principal golpe que eles vão usar. Eles vão tentar te acertar assim. Quando você tenta dar um golpe desses, que é um Mizano, ele é útil, só que ele tem obviamente seu lugar, que nem a aposta breve, é uma aposta útil, tem o seu lugar e o seu uso. Quando você só dá esse tipo de golpe, fica fácil de prever, e por exemplo, agora o Rafael vai me acertar com um golpe desses. Se eu defender um golpe desses, fica muito fácil de retaliar, especialmente sabendo o que ele vai fazer. Se eu levantar essa defesa e colocar minha espada na frente da espada dele, agora eu consigo acertar ele facilmente no rosto com uma estocada, por exemplo. Eu consigo facilmente deixar a espada dele passar e acertar a perna dele, por exemplo. Então eu consigo fazer várias coisas, porque eu sei que tipo de golpe ele vai usar. Ele está usando sempre o mesmo golpe. Ele vem, cortou, defendi, e não é um golpe muito difícil de defender não. Mas a partir daqui eu consigo explorar esse tipo de coisa, eu posso até cortar a cabeça dele. Porque aqui eu tô no fraco da espada dele, fica bem fácil. Ele não consegue se defender muito bem disso. Então, esse é o terceiro erro que os iniciantes cometem sempre. Eles sempre vão atacar de lado. Eles dificilmente vão fazer um golpe assim, um golpe mais reto, ou então pelo outro lado. Vai ser principalmente isso daqui, e geralmente na altura do corpo. O quarto erro dos iniciantes é não atacar. É um erro que eles ficam muito nervosos, muito prontos para se defender e estão pensando só em se defender.
estão muito apreensivos. Então, se eu tô lutando com o Rafael, e o Rafael é iniciante, a gente tá lutando e ele tá nervoso, ele tá apreensivo, ele não quer me atacar. Como eu posso me aproveitar disso? Eu sei que se eu cortar, ele vai só se defender, por exemplo. Ele tá nervoso. Quando você vê um oponente nervoso assim, a finta é a melhor coisa que você faz. Obviamente você testa ele primeiro pra ver se ele realmente tá só defendendo. Vi que ele só defendeu. Tentar de novo. Opa, vi que ele só defendeu. Agora eu vou fazer o que eu tô falando, que eu deveria ter feito. Eu venho, finto e venho pro outro lado. Quando eu faço isso e eu finto, ele espera que eu vou acertar ele. Aí eu faço aqui um mouliné, por exemplo, e vou pro outro lado. Ele não estava esperando por isso e ele não sabe reagir a tempo, porque ele é um iniciante. Então esse é um erro iniciante muito comum, que a gente vê bastante, e fica fácil fazer isso. Outra coisa que você pode fazer, mas é um pouquinho mais arriscado, é atacar a perna com essa finta. Você tá aqui, você finge que vai por cima e vem por baixo. Eu tô completamente exposto. Se ele fizer qualquer coisa, ele vai me acertar. Então eu tenho que ter certeza que ele vai fazer uma defesa na qual ele não está me ameaçando. E eu tenho que fazer isso e ir embora o mais rápido possível. Eu não posso cortar a perna dele e ficar aqui, senão eu vou tomar de volta. Então esse foi o quarto erro. Então agora nós temos o quinto e último erro principal dos iniciantes. E esse é o que mais pega, todo mundo faz, até alguns intermediários continuam fazendo, é um erro bem comum de ser visto. É um erro que você consegue explorar com certa facilidade. Você tem que estar treinado para ver isso. Alguns iniciantes, quando vão dar um corte, eles dão uma dica que eles vão dar um corte. Especialmente liderando o corte com as mãos. Fazer assim, antes de cortar. Levantar a mão aqui e depois puxar. Quando você vê isso, como vai demonstrar aqui agora o Rafael, eu vi aqui. Eu vi um segundo antes. Quando eu percebo que ele faz isso, no exato momento que eu vejo a mão dele subindo, eu tenho que começar o meu corte para baixo. E aí eu vou tentar acertar a mão dele. Aqui no caso eu não acertei e a gente terminou no bind, normal. Mas se eu fizer no tempo certo e conseguir acertar, eu marco um ponto e eu recuo em seguida. Então eu vejo, marquei e saio. E aí o corte dele vai passar na minha frente. Tem esse buraco aqui, né? Então se a gente for fazer rapidinho... Pronto. Tenta passar o corte por mim. Pronto. Eu saí da distância, acertei só a mão dele, porque, né, a distância das espadas. Se ele tenta acertar o meu corpo... Aqui. Ele tá me acertando, mas se eu chegar um pouquinho pra trás, aqui ele tá errando o meu corpo. Aqui o corte dele passa, enquanto que o meu acerta a mão dele. Se ele estivesse mirando no meu braço, ele acertava no meu braço. Mas como ele tá mirando no meu corpo, e eu tô vendo que ele tá expondo as mãos, eu saio do alcance do corte dele, acerto só a mão e termino fora de alcance. Então esse é o segredo. Você percebe que ele tá dando umas dicasinhas de que vai cortar, ou então que ele tá cortando muito assim, né? Isso, você vai na mão. O pior que pode acontecer se você vai na mão é terminar no bind. O melhor que pode acontecer é você acerta a mão dele e sai de alcance. Esse é de longe o erro mais comum que os iniciantes cometem. Todos eles são facilmente cometidos por iniciantes, mas esse é o mais fácil de punir, porque eles não vão saber como reagir a isso. Se você começar a punir toda hora, a guarda da espada, né? Se você ficar aqui em posta breve toda hora, você começa a fazer isso toda vez, eles começam a pegar o que você está fazendo e começam a tentar reagir de alguma forma, faz uma cavatione. E aí começa a ficar uma luta um pouquinho mais justa. Mas é muito difícil você perceber por que ele está acertando sua mão. As pessoas ficam confusas. As pessoas pensam, por que toda hora ele acerta minha mão? É porque ele é muito bom e eu sou muito ruim. Mais ou menos é porque você está dando a mão para ele te acertar. Enquanto que o oponente não deveria estar fazendo isso, né? Ele deveria estar realmente fazendo um corte, né? No movimento só. Ele não dá a ideia de fazer o corte, né? Ele só faz. Só faz o corte, deixa sua espada e vem. E não dá um sinal de que vai fazer o corte e corta. Ou então corta, botando o braço para frente. Isso não deve ser feito. Quando você percebe que alguém está fazendo isso, ao invés de um corte limpo e rápido, um corte onde você levanta e depois corta, você explora isso e acerta a mão do seu oponente. Um bônus. Muitos mestres dizem que você não deve atacar a perna do oponente. Eu mostrei aqui uma forma de você atacar a perna do oponente. Mas é aquilo que eu falei antes. É muito não seguro, é muito arriscado você atacar a perna do seu oponente. Porque, por exemplo, se o Rafael atacar minha perna, eu consigo acertar a cabeça dele. Não é fácil de defender a minha perna com a espada. Eu tenho que fazer um movimento muito complicado. Então o que a maioria dos mestres fala pra você fazer? É o que eles chamam de leg void. Ele vem atacar minha perna, eu tiro e acerto a cabeça dele enquanto eu tô fazendo isso. Não é muito difícil de fazer isso.
Você só precisa ter o tempo certo. E se você estiver atento, a pior coisa que pode acontecer é os dois se acertarem ao mesmo tempo. Ele vem acertar minha perna, acertei a cabeça dele. Então, ele tá arriscando um golpe que talvez erre, pra tomar um golpe que com certeza vai acertar a cabeça dele. Não é uma coisa muito esperta de se fazer. Você só faz isso quando você vê uma abertura, ou quando você percebe que o cara não vai conseguir te dar esse golpe, porque ele não tá sagaz, como um iniciante, por exemplo. Então, isso seria um dos erros, atacar a perna. Erro entre muitas aspas, por causa daquilo que eu expliquei, né? Faz sentido atacar as pernas em algumas situações, em alguns contextos. No geral, os mestres de esgrima dizem que isso é um erro. Então eu venho aqui agradecer ao Rafael, meu aluno, por estar gravando esse vídeo aqui hoje pra vocês. Então é isso, ficando por aqui, até a próxima. Tchau!